Vamos abrir o livro em Mateus, no capítulo de número 25, e estaremos lendo alguns versículos. Primeiro livro do Novo Testamento, primeiro livro da Nova Aliança, a aliança que é para nós, e fomos alcançados pela misericórdia do nosso Senhor, através da nova aliança, do sacrifício na cruz do Calvário, da morte do nosso Salvador e a ressurreição no terceiro dia. Bendito seja o nome dele eternamente. Mateus 25, a partir do versículo de número 4, está dizendo assim: o meu e o seu Senhor e único Salvador. A partir do versículo 4, a parábola que ficou conhecida como a parábola das 10 virgens. O nosso Salvador está dizendo assim: mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas, e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Os irmãos, nesse momento, ajude a interceder em nosso favor e em favor de cada um de nós, para que o Senhor esteja abrindo o nosso entendimento, a nossa compreensão, e fale conosco através da sua palavra. Soberano Deus e eterno Pai, nós oramos, Senhor, nesta hora, e lhe pedimos que o Senhor esteja alcançando cada um dos seus servos e servas, que o Senhor abra o nosso entendimento. Ó Deus, estou nesta hora, num momento de grande importância, e sei, ó Pai, que nada posso sozinho, e clamo ao Senhor uma vez mais, que o Senhor tenha misericórdia de mim. Ó Espírito Santo, ajudai-me, dirigi-me, Senhor, nas páginas da Tua Escritura, revele a Tua palavra para nós, e abra o entendimento de cada um dos Teus servos aqui presentes, moços, moças, homens, mulheres, todos que nos ouvem também através do serviço de som, que a Sua palavra alcance, vá ao encontro de cada um e produza o resultado para o qual ela está sendo lançada e pregada, e que o Seu Espírito Santo, que move, convence, que faz a diferença no pregar da palavra e no ouvir da palavra, nesta hora eu lhe clamo e eu lhe peço, e certo de contar com a Sua misericórdia, a Sua bondade, eu lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, tomando o assento, todos que podem. A palavra na qual acabamos de ler está falando acerca de uma das parábolas que o nosso Salvador usou em muitos momentos para ensinar, para falar, para nos orientar acerca do reino de Deus, acerca do plano de Deus para a humanidade. E nesta palavra, de maneira enfática, exclusiva, pessoal e direta, ele trata a respeito da sua vinda, da sua volta. Essa parábola ficou conhecida como a parábola das 10 virgens, que muitos, equivocadamente, pegou uma parte da parábola, entre outras passagens, para dizer que o fato de 5 estarem prudentes e preparadas, e 5 chamadas loucas, imprudentes, não estarem preparadas e pedirem ajuda a outras, eles deduziram e disseram que apenas 50% vão ser salvos. A palavra da Escritura Sagrada e o nosso Salvador em nenhum momento disse
a expressão 50%. Ele faz uma alusão que mesmo que todos aparentemente estejam preparados, aparentemente, não significa que na prática todos estejam preparados, comprometidos com ele e aguardando a sua volta. Essa parábola fala acerca de virgem e acerca de casamento, porque está dizendo que o noivo estava vindo e elas deveriam estar preparadas. Observe com clareza essa expressão, porque no contexto que o nosso Salvador estava ensinando, sempre que possível, ele usava algum contexto da época, da vivência daquelas pessoas, para falar e ensinar acerca do que ele queria falar, tanto para aquela geração, quanto para todas as demais que viriam após aquele acontecimento e aquele momento, e ele conhecia, ele conhece, porque o nosso Salvador é Deus, ele estava desde o princípio no projeto original e estará para toda a eternidade conosco e sondando todos os projetos do ser humano. Mas observe que ele disse que haveria esse casamento. E ele também está dizendo que alguém disse, houve um grito, um clamor avisando que o noivo estava chegando. A primeira expressão que nós encontramos é que elas tosquenejaram. O que acontece, o que significa quando alguém tosqueneja? Tosquenejar significa cochilar, dormir, não está vigilante. É alguém que desistiu do posto, não ficou atento, então dorme. Quando dorme, pode acontecer algo, é claro que estando dormindo, ao acontecer algo, não vai ser visto, não vai ser notado. E naquele contexto, nós podemos observar, quem conhece a Escritura de maneira completa, os irmãos aqui que estão estudando a palavra, ou que já estudaram e estão constantemente examinando, sabe, no contexto do povo de Israel, no critério para casamento, acontecia o seguinte: quando alguém queria se casar, então o noivo combinava, mediante a seu pai, combinava com o pai da noiva. E o pai da noiva, autorizando, uma vez autorizando, a noiva, a moça que tinha sido prometida, aquele moço, deveria ficar vigilante, porque não se marcava o dia e a hora que o noivo poderia chegar. Marcava aproximadamente, mas o dia e a hora exata não ficava definido. Então a noiva deveria estar vigilante. E sempre tinha um amigo do noivo, como nós podemos perceber, no caso de Isaac, quando foi casar com Rebeca. Ele envia então alguém para avisar Rebeca que ele estaria indo para o casamento. Então a noiva ficaria com seus preparativos, tudo em ordem. E quando o amigo do noivo dissesse, o noivo está vindo, então rapidamente ela se vestiria e tudo estaria já preparado e ela estaria então pronta para receber o seu noivo. Nesse contexto, o nosso Salvador está avisando e fazendo a alusão de maneira espiritual e interpretativa para o nosso tempo. Por quê? Porque nós, enquanto igreja, nós somos comparados e nós somos, de fato, pelas Escrituras, a noiva de Cristo. A igreja é a noiva de Cristo. E ela está esperando, então, o seu noivo. E ele está dando sinais que está chegando. Através de quem? Do amigo do noivo. Quem é o amigo do noivo, pastor? O Espírito Santo. Que, quando o nosso Salvador foi para a glória, ele foi elevado. E como está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, ele disse que um varão apareceu àqueles que estavam vendo ele ser elevado, e quando ele foi oculto nas nuvens, desce então um ser celestial e informa aos seus discípulos que, da mesma forma que eles viram o nosso Salvador indo e sendo oculto atrás das nuvens, um dia ele viria. Então, o nosso Salvador, que prometeu, após a sua ida, enviar o amigo do noivo, o Consolador, o Espírito Santo, em Atos 2 acontece a vinda. E o amigo do noivo, o Espírito Santo, vem e agora está conosco, está com a igreja, está comigo e contigo, que somos membros da igreja, que fazemos parte desta noiva de Cristo.
Agora, note bem e olhe bem aqui para a minha face. Observe que o amigo do noivo, que é o Espírito Santo, ele vem dando sinais para nós, para a igreja, e dando um alerta dizendo, o noivo está vindo. O noivo está quase chegando. Como é que eu percebo isso, pastor Lindomar? Os acontecimentos que têm acontecido, principalmente nas últimas décadas, têm aumentado de frequência e de potência, e da sua abrangência, o efeito destrutivo e catastrófico tem sido algo que a humanidade jamais viu. Acontecia terremoto naquele tempo, raramente. Acontecia guerras, acontecia, mas não com tanta frequência e com tanta potência. Acontecia crise na família, acontecia, mas não com tanta frequência e com tanta intensidade. E esses sinais, entre outros, vêm avisando e dizendo, o noivo está chegando. E como está escrito também na Escritura, no Novo Testamento, que quando estivesse na véspera, aconteceriam sinais como dores de parto. E a criatura gemeria, a igreja também gemeria, e o Espírito Santo, que é o amigo do noivo, gemeria, e com gemidos inexprimíveis, estaria levando as nossas orações e clamor ao Pai, pedindo, intercedendo a nosso favor, para que nós sejamos consolados e aguardemos com atenção e preparação, perseverança para a chegada do noivo. Então tem acontecido como dores de parto. Uma mulher, quando está grávida, os sinais vai aparecendo passo a passo, desde o segundo, terceiro mês. A gente vai percebendo mudança no corpo, na barriga, na expressão e assim por diante. Mas quando vai chegando no sétimo, oitavo mês e vai aproximando o nono mês, a gente percebe que é inevitável e é inegável que está muito perto a hora do parto. Qualquer um que olha, mesmo que não é entendido da área, vai perceber, aquela mulher está grávida e está muito perto do parto. Então, essas dores de parto, esses sinais que vão aumentando os acontecimentos, estão nos dizendo, está mais perto do que nunca. O noivo está chegando. Agora, aplicando para os nossos dias, de maneira clara e efetiva, para todos nós percebermos as lições e o que nos chama a atenção aqui para a nossa vida prática e a vida da igreja num todo, aqui no Brasil, aqui em Goiânia e em todo o mundo. Note bem que a igreja num todo, quando se fala de, aspas, povo evangélico, povo de Deus, povo convertido, engloba-se para a sociedade, para a mídia, todos os que dizem ser povo de Deus, ser evangélico, ser gospel e assim por diante. Aparentemente, olhando no geral, este povo todo está esperando o noivo, está esperando o nosso Salvador, aparentemente. Agora observe que o nosso Salvador está dizendo, na parábola que lemos, que uma parte dessas noivas, que simboliza a igreja, estava preparada, estava vigilante, estava com seu azeite na lamparina, e estava pronta e apta para receber o noivo. Mas existia também, e existiu, uma parte que não estava preparada. Aparentemente estava tudo bem. Aparentemente, olhando assim no dia a dia, parecia que elas também estavam preparadas. Tinha roupa de noiva? Tinha. Tinha aparência de noiva? Tinha. Tinha lamparina na mão como as outras? Tinha. Porém, faltava algo, que é o conteúdo que fica dentro da lamparina, o azeite. Para a minha vida e para a sua vida não é diferente. Sabe por quê? Porque estamos vivendo em dias que, olhando no geral, parece que todos estão esperando. Parece que todos estão comprometidos, aparentemente, com essa causa, com a espera do noivo. Mas existe alguns sinais e alguns pontos que nós devemos observar em toda a igreja na terra. E isso vai nos chamar a atenção e vai ver na minha vida e na sua vida até onde nós estamos comprometidos nessa caminhada e na espera do noivo e em que áreas nós estamos corretos na nossa espera e vigilantes e em que áreas nós precisamos corrigir e que nós precisamos melhorar. E quem está com a sua vida no altar, que significa a sua
parte sendo feita em prol da causa, o seu compromisso em estudar a palavra, o seu compromisso em estar cultuando a Deus, estar reunindo, estar em ação, estar alcançando as outras vidas através do seu testemunho, através do anúncio da palavra, através de uma vida na prática, de acordo com o Evangelho e com a orientação do nosso Salvador. Esses sinais são, entre outros, provas de quem está preparado, quem está com azeite na lamparina e quem não está preparado para o noivo. Agora observe, quando nós vamos olhar para os critérios que o noivo falou, para a noiva, que ele viria um dia para casar e buscar. Para então acontecer o casamento que está em Apocalipse 19, versículo 9. Ali está dizendo que é bem-aventurados aqueles que foram convidados para a ceia das bodas do Cordeiro. Esta passagem em Apocalipse nada mais é do que o cumprimento desta passagem, entre outras. Por quê? Aqui o noivo está vindo e está nos chamando a atenção para o preparativo. Em Apocalipse 19, 9, está dizendo que é bem-aventurado aqueles que foram convidados, aqueles que conseguiram entrar para as bodas. Bodas é a festa do casamento. Casamento de quem? Da igreja com o nosso Salvador. Somos nós, enquanto homens e mulheres, moços e moças, salvos em Cristo, que estamos perseverando dia a dia em toda a nossa caminhada, na nossa vivência, e um dia nós não podemos prever a hora certa, o dia certo, o momento. Nós não sabemos se vai ser esta noite, se vai ser amanhã, ou se vai ser ainda antes de terminar este culto. Nós não podemos garantir, mas nós também não podemos garantir e dizer que ele vai demorar ainda, que vai passar ainda mais um dia, 2 ou 1 ano. Nós não podemos garantir. A palavra não nos dá esse direito. Ele diz que é a qualquer momento. E os sinais está dizendo que pode ser ainda durante esse culto, durante este dia que estamos respirando e vivendo nesse momento. Pois bem, a palavra nos previne e diz que o noivo, na sua vinda, vai chamar, tem um grito, esse grito, na interpretação da palavra, é o toque da trombeta. Só vai ouvir o toque da trombeta os homens e mulheres, moços e moças, que estão preparados, estão vivendo de acordo com o Evangelho, que estão em ação, que estão de maneira efetiva com o seu compromisso com a palavra, estão verdadeiramente ligados no trono, ligados ao Evangelho, estão atentos e fazendo a sua parte, estão esperando o noivo, não estão dormindo. Como é que é estar dormindo, pastor? Muita gente, infelizmente a maioria dos que estão no nosso meio, no sentido de povo evangélico no geral, em todos os lugares, observe que a maioria está dormindo. A maioria pensa que vida cristã, a maioria está pensando que está esperando o noivo é apenas ir para um templo, é apenas ter um cartão de membro, é apenas ter uma aparência que é só dizer que é crente, é só dizer que é evangélico. Mas segundo a palavra da Escritura, não é isso, não é só isso. Isso só não define quem está esperando o noivo, porque pode está aparentemente, como disse o texto, o nosso Salvador falando, que todas pareciam, todas estavam esperando, aparentemente. Mas quando ouviu-se o grito e vamos então agora encontrar com o noivo, houve um problema. Para encontrar com o noivo é preciso ter o conteúdo, o azeite, senão não tem como encontrar com o noivo. Não vai subir. E o Espírito Santo vai levar a igreja daqui até as nuvens para encontrar com o noivo. E esse conteúdo é o meu compromisso e o seu compromisso com a causa. Ele sonda a minha vida e a sua vida. Ele sabe quem tem compromisso e quem não tem com a palavra. Muitos estão pensando ainda nessa altura da nossa caminhada, em pleno século 21, como disse a missionária Márcia Meire, que nos antecedeu, que às vezes ainda tem alguém pensando que o problema central ainda está pegando na questão da roupa, está pegando ainda no que come ou no que bebe.
Há sistemas religiosos em nossos dias que a liderança ainda fala que existe uma roupa A ou uma roupa B para o homem e para a mulher, para poder então estar esperando o noivo. E isso é mentira. Não tem isso na Escritura. Como é que é as vestes de um homem, de uma mulher, de um moço e de uma moça que é comprometido com a causa? É uma roupa decente. É uma roupa que não expressa sensualidade. Desde que não esteja expressando sensualidade, que vem de um demônio, entre outros, chamado pomba-gira, desde que não seja uma roupa sensual e imoral, o modelo da roupa é uma questão de gosto de cada um. É um problema de cada um, com seu pai, com a sua mãe, com seu marido, com a sua esposa, quem é casado. Não interessa se vai usar calça, vestido, se vai usar camisete, camisão. Não interessa se é bermuda ou bermudão. Isso não é a questão central. O que interessa é se é decente. O que interessa, nesse sentido, é se é algo que possa, então, se apresentar diante de uma família, diante de um ambiente sem causar escândalo. Isso que é a questão. Porém, ainda existe outras lideranças dizendo que o que tu come ou que tu bebe pode fazer diferença e atrapalhar a sua vida, no sentido de esperar o noivo, ao ponto de uma delas dizer que não pode comer carne de porco. Imagine um absurdo desse, sendo que a palavra de Deus está dizendo, Novo Testamento, a Nova Aliança, o apóstolo Pedro, que teve uma visão, e naquela visão descia um lençol, e naquele lençol tinha muitos variados tipos de espécies de animais, para então ser alimento. E entre os animais que descia no lençol, tinha o porco, entre muitos. E ele dizia, eu não posso comer algo que é imundo, porque no Velho Testamento, que ainda eles seguiam antes da Nova Aliança em Cristo, não poderia comer carne de porco. Mas então, a palavra do Senhor diz que ele foi orientado, e o Senhor disse a ele, não façais imundo aquilo que eu já purifiquei, mata e come. Portanto, tudo o que nós pudermos comer e tivermos estômago para comer, é uma questão de opção de cada um, como ensinou o apóstolo Paulo. Quem tiver resistência e disposição para comer carne, coma carne. Quem não tiver, coma legumes. É uma coisa de opção de cada um. O que é que faz mal, então, pastor Lindomar, no sentido de alimento que eu como e o que eu bebo? O equilíbrio. O que vai fazer diferença, que vai te fazer bem ou mal, é a temperança, o equilíbrio. Tu ter o bom senso de entender e compreender até que ponto tu pode comer ou beber. Se beber demais faz mal. Se comer demais faz mal. Uma das maiores doenças do nosso tempo, um dos maiores males se chama obesidade. E junto com ela vem muitas outras doenças. E o que é a obesidade? A consequência de um pecado chamado gula, glutonaria. A pessoa come mais do que é necessário, perde o seu domínio próprio, então isso vai causando muitos problemas. E eu posso falar sobre esse assunto com muita autoridade e propriedade, porque eu já fui obeso, eu já enfrentei essa luta e ainda enfrento no dia a dia, porque eu preciso vigiar e eu preciso estar atento, vigilante na quantidade da minha alimentação, porque se eu passar do que é necessário, isso me prejudica e assim por diante. Mas veja bem, a questão central e principal que a palavra está nos ensinando nessa espera pelo noivo, não é então e não está pautada na questão da aparência física, ou do que tu come ou do que bebe, desde que tenha moderação, temperança e equilíbrio. O grande problema está em nossos dias, que a maioria deixou a palavra de lado, estão vivendo apenas de manter uma aparência e um cartão de visita. Eles fazem de conta que é, mas não é cristão comprometido com a causa. Porque uma pessoa que está esperando o noivo, um homem e uma mulher que está comprometido com a causa,
que tem certeza da sua vocação e do seu chamado, ao olhar para o horizonte, ao olhar para esta cidade, para a vizinhança, para a sua família, para o dia a dia, começando da própria casa e depois para os amigos, para a vizinhança, o trabalho, a gente percebe outras vidas, muitas vidas, precisando ser alcançadas, como nós fomos um dia. E isso nos chama a atenção para os que estão atentos, esses que fazem grupo destas virgens que foram chamadas na Escritura das prudentes, das vigilantes. Nos chama a atenção que nós precisamos fazer algo, além de cuidar da nossa parte, de estar vigilante, de estar atento, de estar estudando, de estar com um olho na Escritura e outro nos sinais. Nós precisamos ainda alcançar outras pessoas, ensiná-las que não é só uma vidinha de oba-oba, não é só uma vidinha de religião. Nós precisamos estar voltados à causa, voltados às vidas, almas, pessoas, porque a vinda do noivo vai acontecer. Muitos não querem mais pregar sobre isso. Um dos temas que a maioria dos líderes, meus companheiros pastores e pregadores, não querem pregar mais é a respeito do arrebatamento, é a respeito da nossa passagem para a eternidade e o que fará diferença para a nossa vida nesse grande momento. E no arrebatamento não terá como no dia do acontecimento, no momento do acontecimento, não vai ter mais possibilidade de me preparar. Não vai ter jeito mais de eu dizer, me dá mais um dia, me dá mais um momento, me ajude, me dê só mais um tempinho para arrumar a minha vida. Eu agora vou consertar com o papai, vou consertar com a mamãe, eu vou consertar com o marido, com a esposa, eu vou agora arrumar a minha vida, eu agora vou ser fiel, eu agora vou ser comprometido com a sua palavra e com a causa. Não haverá esse tempo mais. O tempo é hoje. A oportunidade é hoje. Nós precisamos fazer e continuar vigilantes e atentos, como aqui está escrito, com o nosso agir no dia a dia, que simboliza o azeite na lamparina, para o momento que tocar a trombeta, nós estejamos preparados e esses que estiverem preparados. Como é que é estar preparado na prática? Estar comprometido, conquistar no Evangelho, meditando dia e noite. Quem pode de dia, quem pode de noite, à noite. Quem não pode o tempo todo, em algum momento pode, porque nós temos 24 horas no nosso dia. É uma questão de disciplina, uma questão de organização no nosso tempo e na nossa agenda. Outra coisa, depois de conhecer, é o fazer. É tentar alcançar pelo menos mais uma pessoa. Eu fico impressionado, meus irmãos, preciosos de Cristo Jesus, como é que tem pessoas no nosso meio, no sentido geral, estou falando de todos que dizem evangélicos, de todas as denominações, não importa se é a nossa, não importa se é a do bairro vizinho, não importa se é da esquerda ou se é da direita, não importa qual, se é a maior ou a menor, mas eu vejo a maioria dessas pessoas, seja até na minha parentela e fora dela, a maioria estão dizendo, eu acredito, eu estou esperando o noivo, eu estou aguardando, mas eles não fazem nada para alcançar uma outra pessoa, uma vida, nada. Não importa com as muitas e muitas vidas, almas que estão caminhando rumo ao abismo, porque o arrebatamento é iminente, o arrebatamento é inevitável, não tem como, não tem possibilidade de parar o cumprimento das profecias. Um dia desse, estava conversando com a minha esposa acerca da Escritura e de alguns acontecimentos, e a gente estava, como sempre, nesse trabalho de obra missionária, esse trabalho pastoral. Nós sempre somos procurados por pessoas, moços, moças, casais, pedindo conselho, pedindo orientação e muitas indagações. Pastor, pastora, por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo isso, missionária? Por que está acontecendo isso, pastor Lindomar? Como é que nós vamos fazer? E isso e aquilo. Em alguns momentos, humanamente, a gente fica até sem resposta, sem o que dizer. Mas quando nós voltamos para a palavra da Escritura Sagrada, nós temos todas as respostas necessárias para todas as áreas da vida. Sabe por quê?
Porque a palavra é clara, é fiel. E então eu conversava com a minha esposa, e ela dizia de um aconselhamento que ela estava fazendo, e ela atendendo uma pessoa, e eu também em uma área parecida, e a gente dizia, pois é, meu bem, veja como é que estão as coisas, como é que estão os acontecimentos dos nossos dias. Não dá para a gente encher a cabeça das pessoas de fantasia, não dá mais para fugir do cumprimento das profecias. Talvez até 15, 20 anos atrás, talvez fosse possível ainda maquiar um pouco, dava para fazer um desenho e fazer de conta, mas nós estamos vivendo de uma maneira que não dá mais. Nós temos que dizer claramente, é o cumprimento das profecias, e é impossível parar o cumprimento delas, e o amigo do noivo, o Espírito Santo está dizendo, ele vem, ele está chegando, ele está vindo aí, e sejamos preparados, porque querendo Belial ou não, querendo o sistema religioso ou não, o arrebatamento vai acontecer. Não tem como parar o cumprimento de todas as profecias. Não tem, é impossível. E a que está faltando é a volta do nosso Senhor e Salvador, o noivo. E observe bem e claramente, na chegada dele, que está iminente, e os sinais estão mostrando cada dia mais. Nós não teremos naquele dia, eu repito, não terá tempo para arrumar a vida depois. Não terá tempo para consertar depois. A oportunidade é hoje, agora. Todos que estão ouvindo aqui e através do serviço de som, venha ao Senhor ainda hoje. Ainda é noite oportuna, ainda é momento oportuno de dizer, eu quero o Salvador, eu quero, embora eu sendo pecador, pecadora, limitado, fraco, eu quero o Salvador, eu quero entregar minha vida a Ele. E é importante isso ficar muito bem claro, porque outro engano que muitos dos meus companheiros, pastores e pregadores, estão pregando e dizendo que às vezes, ou muitos deles têm dito que o nosso Senhor é que precisa das pessoas. Isso é mentira. Ele não precisa de nós. Somos nós que precisamos dele. Ele não depende de nós para ser perdoado de nada, porque ele não tem pecado. Somos nós, eu e tu, todo ser humano, que precisa dele para alcançar perdão dos pecados, livramento do inferno, salvação, e poder subir no arrebatamento, e poder partir para a eternidade, que nós não sabemos o dia que será, o de cada um, com a certeza que nós vamos para um lugar melhor, para um lugar de refrigério e descanso. Somos nós que precisamos dele. Alguns lugares eu tenho percebido que alguns pregadores, pastores descomprometidos com a causa, pessoas que caíram da graça, desviaram do Evangelho, estando usando ainda o Evangelho para ter benefícios, mas estão desviados da palavra do Evangelho. Eles dizem que é quase que fosse um leilão, fica implorando para a pessoa, fazer de conta que aquela pessoa vai então fazer uma grande diferença para o Senhor, que como se fosse o Senhor que precisasse dessas pessoas. Não é assim que está escrito. O sacrifício ele já fez na cruz do Calvário. Ele fez o que era impossível. Agora somos nós que precisamos dele. E o arrebatamento está às portas. Nós não sabemos o dia e a hora, mas vai acontecer. E é importante ficar claro. Essas árvores aqui são testemunhas. Estes membros da natureza que aqui em volta, em todos os sentidos, são testemunhas do culto que nós estamos fazendo aqui, de cada pessoa que está aqui nessa noite. Está escrito no memorial, a Escritura diz que há um memorial que está sendo escrito da minha vida e da sua. E aqui está registrado, e está no memorial eterno, que essa palavra está sendo anunciada. E o arrebatamento acontecendo. Sabe como vai ser? Observe bem e olhem para mim. As pessoas, diz a Escritura, que estarão como nos dias de Noé, como nos dias de Sodoma e Gomorra, caminhando, vivendo, e casando, se dando em casamento, levando as suas vidas na rotina, como se nada fosse acontecer. Observe bem e olhe aqui para o meu paletó que está na minha mão. Observe, as pessoas estarão caminhando, e num piscar, como se fosse um piscar de olhos, para... desapareceu. As pessoas. Ficará apenas as vestes, porque as vestes não subirá. As vestes não fazem parte de lá.
O que vai ser transformado, diz a Escritura, é o meu corpo e o seu corpo. E o corpo de todos os moços e moças, homens e mulheres fiéis de toda a face da terra. E então seremos transformados e encontraremos com ele nos ares, nas nuvens. E aí, a partir desse momento, nós seremos levados, a igreja fiel, perseverante até o fim, será levada para as bodas do Cordeiro, como está em Apocalipse 19:9, como já falamos. Mas ficará muitas e muitas pessoas aqui que conheciam a palavra, que conhecem a palavra. E então a Escritura diz que será implantado e efetivado o governo do anticristo, o governo único, e que o sistema religioso e político chama de nova ordem mundial. Então, o iníquo, o enganador, aquele que parece que é, mas não é, que tem aparência, que tem compromisso com Deus, mas não tem, que parece que é da causa, mas não é, tem a embalagem que é, mas o conteúdo não é, diz que é e parece que é, mas não tem o conteúdo na lâmpada, na lamparina. E a palavra diz que então, no passar dos dias, após o arrebatamento, não terá como mais enganar, não terá como manter aquela face e aquela aparência. E as pessoas então caminharão, e aqueles que ficaram, e que conhecem a palavra, que estão levando a sua vida de qualquer jeito, sem compromisso com a causa do Evangelho, sem o azeite na sua lamparina, sem fazer a obra com compromisso sério no dia a dia, olharão então ao derredor, e a mídia estará mentindo e enganando, dizendo que entre as mentiras que vão tentar dizer que foi um problema com os discos voadores, vão dizer que foi os ETs que vieram e levaram muita gente, sequestraram. Não é à toa, não pense que é por acaso que o governo que manipula a maioria das pessoas através da mídia fala sempre em disco voador, em OVNIs, em ETs e assim por diante. Os discos voadores, então, não existe, pastor? Existe sim. Porém, o que não é verdade é de onde eles falam que vem. Porque os discos voadores existem. Existe aqueles ETs com aquela aparência? Existe. O grande problema é que eles dizem que vem do espaço de outro planeta. Mentira. Vem, é daqui mesmo, criado por outros seres humanos, como eu e tu, em bases secretas e subterrâneas. E ali eles fazem um jogo e fazem essas naves voarem e aparecerem nos radares, em fotografia e filmagem, para enganarem as pessoas, tudo fazendo parte de um plano maior, de um projeto maior que não começou hoje. Começou lá no passado, na Torre de Babel, quando tentaram fazer um império, um governo para tomar a liderança e dizer que eles é que dominavam, que não existia um Deus soberano sobre todas as coisas, que domina e que faz o que lhe apraz e lhe interessa a seu tempo e a sua vontade. Mas observe, então esse grupo que ficará, eles vão ver a mídia falando isso, dizendo não foi os ETs. Foi os ETs que levaram. E alguém vai testemunhar, é verdade, eu vi mesmo a época um disco voador em tal lugar, eu vi. Outro vai dizer, não, eu tenho um vídeo gravado. Outro vai dizer, eu tenho uma foto. Não, eu lembro que eu vi no jornal. Porém, a grande verdade é que será a manipulação do anticristo, desse governo que tentará levar as pessoas a acreditarem que ele é o representante de Deus na terra. Porém, com o passar dos dias, a igreja está nas bodas, está com o Senhor. E aqui então, nos 3 anos e meio da falsa paz, estará aparentemente tudo bem. Porém, com o passar dos tempos, o dominador, que nós conhecemos, chamado também de anticristo, ele vai querer ser adorado. Ele vai querer ser colocado no lugar de Deus. E nesta hora, muitos vão se levantar. Muitos que conhecem a palavra, o projeto, as profecias, vão dizer, eu não aceito, eu não concordo. Então vai ser implantado um projeto e vai ser colocado para muitos que, se não aceitar o projeto, como é que vai definir quem aceitou o projeto? Aceitando a marca. Como é que será a marca? Não sei te dizer. Não sei porque a Escritura não diz claramente como é que vai ser a marca exatamente. Não diz, então não posso dizer. Mas haverá um tipo de identificação. E o Apocalipse diz que o número será 666. 666. Mas a maneira que será utilizada nas pessoas pode ser um chip, pode
Pode ser um código de barra no corpo humano? Pode. Existem várias possibilidades. Porém, os que não aceitarem se declararão inimigos desse novo sistema, que será efetivado e colocado para todos numa religião só, ecumenismo, reunião de todas as religiões, unidade de todas as religiões, uma moeda só e um governo só dominante. Mas quando ele então falar sobre a marca para identificar quem quiser participar do sistema, lembre-se que a igreja eleita do Senhor está com ele. E aqui os que ficarem, a maioria não vai saber o que está acontecendo. Por quê? Não conhece a Escritura. A maioria nem ouviu falar. Mas a grande maioria que está fazendo de conta que é, mas não é comprometido com a causa, que estão congregando em muitos lugares, perto de nós e longe, eles sabem desses acontecimentos. E quando chamarem para a marca, quando chamarem para a aliança, quando chamarem para, na prática, adorar o anticristo, muitos vão dizer não. E eles então vão desmentir o que a mídia estão dizendo sobre o que está acontecendo. E vão dizer, o que aconteceu não é o que a mídia está dizendo. Não tem nada de disco voador que levou as pessoas. Não tem nada de desaparecimento das pessoas num grande acidente. Isso é mentira e é engano. Foi o nosso Salvador que arrebatou a igreja fiel, que levou muitas e muitas pessoas em todo o mundo. E isso foi o que aconteceu. Então, um repórter vai aproximar de muitas igrejas caídas, de muitas lideranças que não têm levado a sério a obra do Senhor, o Evangelho do Senhor. Muitos desses, como estão aí na TV, enganando as pessoas, mentindo, com objeto ungido, com idolatria de toalhinha, sabonete, água do Jordão, terra do Sinai e assim por diante. Muitos desses enganadores que ficam pregando cura física em primeiro lugar, enquanto o Salvador mandou pregar o Evangelho. Muitos desses estarão sendo entrevistados. E aí o repórter vai perguntar, por que pastor fulano? Por que apóstolo fulano? Por que bispo fulano de tal? Por que vocês ficaram então? Por que vocês não subiram junto com aqueles que vocês estão dizendo agora que subiram e foram arrebatados? Então eles vão olhar para a câmera. E a câmera vai estar aqui filmando. E o link estará ao vivo para todo mundo. Através da TV e através da internet. Todo olho verá também esse acontecimento. E como se estivesse online, todas as pessoas conectadas vendo. Este que ficou, que não levou a sério a causa do Evangelho, que ficou preocupado com o número de pessoas em primeiro lugar, ficou preocupado em construir grandes templos em primeiro lugar, ficou preocupado em ter a sua posição na sociedade em primeiro lugar, ficou preocupado em aparecer para a sociedade em primeiro lugar, e não fez o que o Senhor falou para fazer em primeiro lugar, que é pregar o Evangelho verdadeiro como ele é. Então ele vai dizer, sabe o que aconteceu? E então o link vai chamar ao vivo. Imagine comigo e veja pelos olhos da fé. Uma das empresas de comunicações, das piores que existe. Nenhuma é boa ao favor do povo. Nenhuma é amiga da causa do Evangelho. Nenhuma. Mas existe as piores, como por exemplo a Rede Globo. Estará o link ao vivo. Então vai dizer um dos seus âncoras. Nós estamos falando agora da região do Brasil, e ali estamos na cidade tal, dia tal e hora tal. Estamos na porta de um templo. E agora nós vamos falar então com o apóstolo fulano de tal, que vai dar uma entrevista ao vivo e vai ser um furo de reportagem. E todos estarão com os olhos fitos. Então o repórter vai dizer, o que aconteceu e cadê o povo? E quando der o microfone para aquela pessoa falar, para aquele líder que não ensinou, e depois que aconteceu, ele arrependeu, ele percebeu o prejuízo. Então ele vai dizer claramente, a verdade é que o Senhor veio, arrebatou a igreja. E nós ficamos porque nós não levamos a sério. Nós brincamos com Deus. Nós brincamos com a palavra de Deus. Nós não levamos a sério o compromisso com o Evangelho. Nós não pregamos o Evangelho verdadeiro. Nós não vivemos o Evangelho verdadeiro. Então nós ficamos. E agora nós estamos aqui para enfrentar as consequências. Deus tenha misericórdia de todos. Deus tenha misericórdia. Porque vai ser um dia duro, terrível.
Mas para nós que estamos com os nossos olhos fitos na palavra do Senhor, para nós que estamos aqui nesta noite, sem preocupar com aparência, sem preocupar com o local, nós que estamos realmente ligados à palavra e vivendo cada dia segundo a palavra do Evangelho, para nós será um dia de alegria, para nós será um dia de festa, para nós vai ser um dia de um olhar para o outro e dizer: valeu, meu irmão, valeu a pena nós lutarmos, nós perseverarmos, porque agora nós estamos num descanso com o Senhor, agora nós estamos aqui felizes para sempre, louvado seja o nome do Senhor, e nós vamos festejar, nós vamos comemorar, nós vamos abraçar, porque bem-aventurado aqueles que serão levados para a boda do Cordeiro, para o casamento eterno e mais importante. Eu termino dizendo a todos aqui presentes e todos que estarão ouvindo essa mensagem através do serviço de som, ou onde ela chegar, através da rádio, da internet e assim por diante. Precioso de Cristo Jesus, não se preocupe se algumas listas de convites para festividade em nosso tempo, no nosso próprio meio, às vezes nós não somos convidados. É só para a elite, que eles chamam de elite, é só para os grandões, é só para aquele que tem o carro melhor, é só aquele que mora na mansão, é só para aquele que é grandão. Lembre-se que o mais importante não é ter o nome na lista de convidados, no livro de convidados aqui da terra. Lembre sempre que o seu nome, o nosso nome, está no livro da vida. Aleluia! Louvado seja o nome bendito do Senhor. Esse é o melhor lugar para estar, o meu e o seu nome. Que Deus em Cristo continue abençoando a todos. E vamos estar vigilantes com a nossa lamparina, que é a nossa vida, que o Senhor diz em Mateus capítulo 5, que nós somos a luz do mundo. Nossa vida, nosso corpo, nossa vivência é um sinal para a humanidade. Vamos continuar caminhando, vivendo com alegria, com disposição, anunciando o Evangelho sempre que possível, desenvolvendo as nossas amizades, desenvolvendo a nossa família, zelando a nossa família, como disse o apóstolo Paulo a Timóteo 5, versículo 8, aquele que não cuida dos seus, e principalmente dos seus familiares, negou a fé, e é pior do que o ímpio. Vamos continuar cuidando da nossa família, zelando, fazendo a nossa parte, tendo a nossa comunhão, e vamos seguir olhando para o alvo, porque nós temos a certeza, nós podemos dizer, nós temos a certeza que nós sabemos para onde nós estamos indo e para um lugar muito melhor. Amém? Vamos então estar de pé, agradecendo a Deus com um louvor. Vamos louvar o Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome bendito do nosso Salvador eternamente. Graças a Deus.